Prepare-se para uma jornada fascinante pelas profundezas do universo mitológico Yorubá, onde cada deus, cada orixá é uma peça fundamental na tapeçaria da criação. Já se perguntou como o Ser Supremo, Olodumare, moldou não apenas o plano espiritual, mas também o físico? Quer descobrir os desafios enfrentados por Oxalá na criação da Terra e como sua jornada se entrelaça com o Deus Supremo? E que tal explorar a complexidade de Olorum, o governante dos céus, e sua relação com os orixás? Este episódio vai além das lendas, desvendando os mistérios por trás das tradições iorubás e suas influências nas religiões afrodescendentes. Por que Olorum é periférico nos rituais humanos? Como o sincretismo religioso moldou a interpretação de Olodumare? E quais lições profundas podemos extrair dessa mitologia rica em dualidades? Então se prepare para uma experiência única, repleta de simbolismo, complexidade e revelações cósmicas. As respostas aguardam você, então mergulhe conosco no universo mágico e enigmático das divindades iorubás. Olodumare é a fonte da virtude e da mortalidade, concedendo conhecimento a todos no momento do nascimento. Sua onipotência, transcendência e dualidade de bem e mal refletem na riqueza da cosmogonia iorubá. Quando os orixás demonstram relutância ou incapacidade de ajudar, os devotos voltam-se para Olodumare buscando sua intervenção divina. Os orixás, seres sobrenaturais que representam forças naturais e atividades humanas, desempenham papéis cruciais nessa narrativa cósmica. Eles são interpretados como entidades tanto benevolentes quanto malévolas, exemplificando a dualidade presente na existência humana e nas forças da natureza. Olodumare, também chamado Olorum, é um conceito de ser supremo e Deus presente nas religiões iorubá e afrodescendentes, como o culto de Ifá, Umbanda e Candomblé. Olodumare se localiza numa dimensão paralela conhecida como Orum, por isso também é aclamado como Senhor do Orum. É o criador de todo o universo, tanto seu plano espiritual, o Orum, quanto seu plano físico, o Aie, a Terra, o universo conhecido ou ainda desconhecido por nós. É criador também dos orixás e do homem, estabelecendo a existência e o universo. O Deus Supremo tem 3 manifestações. Olodumare é o criador, Olorum, governante dos céus, e Olofi ou Olofim é o canal entre Orum e Aie. No plano espiritual, Olorum, Deus Supremo, criou um ser, a partir do ar, que havia no início dos tempos e das primeiras águas. Esse ser encantado, que era todo branco e muito poderoso, foi chamado Oxalá. Logo em seguida, criou um outro orixá que possuía o mesmo poder do primeiro, recebendo o nome de Nanã. Os dois nasceram da vontade de Olorum de criar o universo. Oxalá passou a representar a essência masculina de todos os seres, assim, se tornando o lado direito de Olorum. Nanã, por sua vez, teria a essência feminina e representaria o lado esquerdo. Outros orixás também foram criados, formando um verdadeiro exército a serviço de Olorum, cada um com uma função determinada para executar os planos divinos. Exu foi o terceiro elemento criado para ser o elo de ligação entre todos os orixás e deles com Olorum. Olorum confiou a Oxalá a missão de criar a Terra, lhe dando toda a sabedoria e poderes necessários para o sucesso dessa importante tarefa. Deu a ele uma cabaça contendo todo o axé que seria utilizado. Oxalá, orgulhoso por ter recebido tamanha honraria, achou desnecessário fazer as oferendas ao orixá Exu. Exu, vendo que Oxalá partiu sem lhe fazer as oferendas, previu que a missão não seria cumprida, pois, mesmo com a cabaça e toda a força do mundo, sem a sua ajuda não conseguiria chegar ao local indicado por Olorum. A caminhada era longa e difícil, e Oxalá começou a sentir sede, mas, devido à importância de sua missão, não podia se dar ao luxo de parar para beber água. Não aceitou nada do que lhe foi oferecido, nem mesmo quando passou perto de um rio, interrompeu a sua jornada. Mais à frente encontrou uma aldeia, onde lhe ofereceram leite de cabra para saciar sua sede, que também foi recusado. Todos os caminhos pareciam iguais e depois de andar por muito tempo se sentiu perdido. De repente ele avistou uma palmeira muito frondosa. Logo à sua frente, Oxalá, já delirando de tanta sede, atingiu o tronco da palmeira com seu cajado, sorvendo todo o líquido que saía de suas entranhas. Era vinho de palma. Embriagado pela bebida, desmaiou ali mesmo, ficando desacordado por muito
tempo. Exu avisou Nanã que Oxalá não havia feito as oferendas propícias, por isso não terminaria sua tarefa. Ela, agindo por conta própria, resolveu consultar um babalaô para realizar devidamente as oferendas. O sacerdote enumerou uma série de coisas que ela deveria oferecer, entre elas um camaleão, uma pomba, uma galinha com 5 dedos e uma corrente com 9 elos. Exu aceitou tudo, mas só ficou com a corrente, devolvendo o restante a Nanã, pois ela iria precisar mais tarde. Outros sacrifícios foram realizados, até que Olorum a chamou para procurar Oxalá, que havia esquecido o saco da criação com o qual criaria a terra. Nanã, após terminar suas oferendas, foi atrás de Oxalá e encontrou ele desacordado próximo ao local onde deveria chegar. Ao saber que Oxalá havia falhado em sua missão, Olorum ordenou que a própria Nanã prosseguisse naquela tarefa com a ajuda de todos os orixás, e assim foi feito. Nanã pegou o saco da criação e o entregou à pomba para que voasse em círculo. A galinha com 5 dedos foi solta para espalhar aquela imensa quantidade de terra, e finalmente, o camaleão arrastou-se vagarosamente, para compactá-la e torná-la firme. Quando Oxalá acordou, viu que a terra já havia sido criada, e não tinha sido por ele. Desesperado, correu até Olorum, que o advertiu duramente por não ter reverenciado Exu antes de partir, julgando-se superior a ele. Oxalá, arrependido, implorou perdão. Olorum, sempre magnânimo, deu-lhe uma nova e importantíssima tarefa, que seria a de criar todos os seres que habitariam a terra. Desta vez ele não poderia falhar. Usando a mesma lama que criou a terra, Oxalá modelou todos os seres, e insuflando a eles o seu hálito sagrado, deu-lhes a vida. Desta forma, Nanã e Oxalá desempenharam tarefas igualmente importantes, juntamente com a valiosa ajuda de todos os orixás, que possibilitaram o surgimento deste novo e maravilhoso mundo em que vivemos. Nesta jornada pela mitologia iorubá, desvendamos os mistérios que tecem a tapeçaria divina do universo. Descobrimos como Olodumare, o Ser Supremo, moldou não apenas o plano espiritual, mas também o físico, entrelaçando sua essência na criação de Oxalá e na complexa rede de orixás. A intrigante jornada de Oxalá, os desafios enfrentados, a intervenção de Exu, tudo se revela como peças fundamentais no grande tabuleiro cósmico. Olorum, distante mas onipresente, governa os céus, enquanto os orixás, intermediários entre o divino e o terreno, desempenham papéis cruciais. Descobrimos que Olorum, sendo periférico nos rituais humanos, é adorado por meio dos orixás, revelando a complexidade das tradições iorubás. O sincretismo religioso também deixou sua marca, moldando interpretações e distorcendo significados originais. A influência missionária cristã trouxe desafios, conectando Olodumare a Deus e criando uma associação errônea. Olodumare, a origem da virtude e da mortalidade, representa a dualidade de bem e mal, concedendo conhecimento a todos no nascimento. Os orixás, seres sobrenaturais, refletem a complexidade da existência, abrangendo forças naturais e atividades humanas. Em grande parte da bibliografia a respeito dos cultos aos orixás, existem posições e definições variadas a respeito do que são ou como se define o que é um orixá, podendo ser divididas entre a mitológica e a histórica. Porém, ambas são controversas, pois a primeira, a histórica, encontra muitos empecilhos de definição, pela falta de fontes historiográficas e registros oficiais a respeito da trajetória dos povos de matriz étnica iorubá, de onde provém o termo orixá. A segunda vertente, mitológica, encontra suas dificuldades em seu caráter essencialmente oral de transmissão e preservação desses mitos. Os mitos preservados variam de local para local e de época para época. As versões vão se sobrepondo e se contradizendo na mesma medida do esforço de sua preservação e divulgação. Contudo, podemos extrair pontos comuns de ambas as vertentes. Na vertente mitológica corrente entre os autores que tentam organizar as bases do culto no Brasil, podemos considerar, primeiramente, a definição dos orixás como energias primordiais criados por Olodumare, quando da criação do mundo, como se fossem os próprios ministros de Olodumare, o Deus Supremo, o Criador. Nessa perspectiva, o mito da criação iorubá traz Oxalá e Oduduá como personagens principais nessa criação. Traz também Exu como coadjuvante indispensável à trama mitológica de origem do mundo e dos homens. A partir da criação da Terra, os orixás primordiais passam a habitar o mundo, ter filhos e filhas, com romances, traições, intrigas e aventuras em meio aos humanos, aos animais e vegetais. Além disso, nessa criação primária,
primária, cada orixá é consagrado a uma força ou elemento da natureza. E tais consagrações não são aleatórias. Elas relacionam tais forças e elementos aos princípios éticos e ideológicos que cada orixá carrega em si. Na mesma vertente, temos também versões que classificam os orixás de nosso panteão, 16 orixás, Ketu, Nagô, como reis, rainhas, príncipes, princesas, curandeiros, generais, que viveram e se divinizaram em situações diversas, que os eternizaram em um culto específico. Essa noção segue o princípio da ancestralidade e da descendência da alma. Nessa perspectiva, podemos afirmar que o mitos, ou itãs, que se preservam nas casas de candomblé e em seus adeptos, são histórias adaptadas ao panteão que cultuamos. Por exemplo, quando associamos Oxalufã como o pai de todos os orixás, como Iemanjá sendo a mãe de Odé e Oxum, Nanã sendo a mãe de Omolu, Oxumaré, Euá. Até mesmo sobre tais colocações encontramos variações de acordo com a fonte. Os itãs, que são reproduzidos oralmente em todo o Brasil, têm muitos pontos em comum, mas ao mesmo tempo se contradizem. E quando comparados aos itãs colhidos na África, em pesquisas recentes de autores que se aventuram a isso, as contradições aparecem ainda mais. O fato é que, tanto o candomblé de nação brasileiro, Umbanda e variados são uma adaptação daquilo que se praticava na África, os mitos, itãs, que servem como referência para a gênese e a essência ética do culto, também foram adaptados. A vertente histórica do culto aos orixás carrega contradições em si mesma, pela não coerência na comparação de fontes e bibliografias, assim como em sua comparação com a vertente mitológica. Existem estudos que apontam a origem do estabelecimento do sistema oracular de Ifá a partir de uma migração de um grupo de africanos localizados no centro-norte do continente, liderados por um líder chamado Oduduá, que, fugindo da expansão islâmica promovida a partir do século VII, fundou a cidade de Ifé. Umas das várias versões para a origem de Ifé, o rei Odudua teria do filho de um dos reis de Meca e o grande fundador do reino de Ilé-Ifé, depois de perseguido e expulso da sua cidade natal por rejeitar o islamismo. Outra versão revela que Odudua era líder de um grupo de expansão vindo da Hausalândia, Bornu, Nupe ou Kanem, e que conseguiu centralizar o poder em suas mãos e fundar Ifé. E foi ele, Odudua, o responsável pela criação de tal sistema oracular que reúne conhecimentos de numerologia, astrologia e mitologia colhidos entre os persas, árabes, egípcios e os próprios iorubás e todos os povos relacionados à origem dos iorubás. Quanto a isso, é importante destacar que os iorubás são compostos por um conjunto de vários povos de língua semelhante, tais como os ibôs, idoas, igalas, nupês, fons, entre outros. De acordo com a historiografia, Odudua se estabeleceu em Ifé, derrotando o poder local, o Batalá, em que foram estabelecidas alianças de poder. A linhagem que se seguiu a este, que se tornou um importante rei, deu origem a Ogum, Xangô, Aganju, Airá, Oraniã, fundador de Oió, entre outros. A expansão desses reinados gerou, na mesma proporção, conflitos e alianças que colocavam em constante contato reinos, cidades, tribos e povos diversos, tendo em comum a língua iorubá. E com tais contatos, integraram-se cultos e divindades diferentes entre ambas as partes. Essa versão histórica, em que Odudua imigrou para a Ifé e tomou o poder de Obatalá, vai diretamente ao encontro do mito da criação citado anteriormente. No conjunto de itãs e características da própria liturgia que temos preservados no Brasil, alguns convergem com fatos históricos. A própria rivalidade de Omolu, originalmente chamado de Chapanã, com Xangô é um exemplo. Décadas antes da diáspora africana para o Brasil, o Império de Oió estava em seu auge, e para se tornar como tal, ele efetuou inúmeras guerras em reinos vizinhos. E dentre esses reinos vizinhos, existia aqueles da região do ex-Dahomey, onde se encontravam grupos conhecidos Gegé e Fons. Os orixás que denominamos como a família dos Querejebe eram mais comuns nessas regiões. Em um raciocínio lógico, convertendo informações mitológicas e históricas, podemos concluir que Omolu era rei em uma dessas terras que foi invadida por Xangô. Na estrutura do xirê praticado nos candomblés de nação Ketu, temos uma importantíssima evidência histórica. A roda de Xangô é o ato mais solene do culto. É praticado nas mais importantes cerimônias, tais como nas entregas de oiês e decás. Na roda de Xangô se louva tal orixá como o rei dos reis. E nessa liturgia, com suas devidas cantigas e
Atos, cada orixá de nosso panteão é devidamente louvado junto a Xangô. Ou seja, se na época da diáspora dos africanos para o Brasil, Xangô e sua linhagem era historicamente o grande rei do Império Iorubá na constituição do Candomblé de nação no Brasil, a estrutura foi preservada e reproduzida dentro do princípio da ancestralidade. Tais fatores nos mostram que na origem do candomblé, fatos se misturam aos símbolos, história se funde com mitologia, evidências com representações. Em meio a tamanha complexidade, poderíamos estabelecer um conceito sobre o que é um orixá. É uma energia primordial que representa as forças da natureza e que foram concentradas em ancestrais comuns a um determinado povo, em um determinado tempo e espaço. Ou seja, reis e rainhas, príncipes e princesas, guerreiros e guerreiras, pela força de seu ori, de seus feitos, de seu significado perante seu povo, foram associados e eternizados junto às forças da natureza vitais à nossa existência, nossos ancestrais. Por mais que isso pareça abstrato aos olhos e ouvidos dos céticos, ou mesmo controverso àqueles que estudam tal questão, aos praticantes isso se torna uma espécie de sentimento. Não se faz necessário explicações ou definições àqueles que sentem a força dos orixás em seu corpo e sua vida. Inclusive, uma das características do candomblé é que, do processo de iniciação ao final do primeiro ciclo de aprendizado, de 7 anos, primeiro se sente o orixá, sua energia, seu poder e capacidade. Depois vem o processo de compreensão sobre tal fenômeno. É uma religião onde o sentir antecede o saber. Esta é apenas uma parte de nossa exploração. Profundidades ainda maiores aguardam, e convidamos você a mergulhar mais fundo no universo encantado das divindades iorubás. Cada vídeo é uma porta para desvendar novos enigmas, compreender as nuances e apreciar a riqueza cultural que permeia essas tradições. Desde o candomblé à umbanda e suas vertentes. Não perca a oportunidade de explorar outros episódios deste canal, onde cada vídeo é uma jornada única e enriquecedora. Desafiamos você a continuar sua busca por conhecimento, expandindo os horizontes da compreensão e apreciação pelas maravilhas da mitologia e cultura. Embarque conosco em uma viagem única e que cada revelação seja uma fonte de inspiração para sua busca por sabedoria. Se você gostou do assunto, deixe um like. Se tem dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários que responderemos assim que possível nos próprios comentários ou num vídeo futuro. No mais, agradecemos a vocês que chegaram até aqui e nós deixaremos vídeos nos cards para que você possa conhecer mais do nosso trabalho, e para contribuir com o canal, você pode também comprar com os links da descrição. Muitos desses livros na descrição são os que baseiam as pesquisas do canal e nós acreditamos que eles possam também ser transformador na vida de vocês. E lembre-se que é na busca pela verdade que encontramos a essência da vida. Tenham todos um ótimo dia.